Fala pessoal, meu nome é Leandro Almeida e eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre quais são os temas que com certeza vão aparecer na sua prova do Enem. E se você gosta do nosso conteúdo, eu já te peço para que se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque aí quando outros vídeos forem lançados, você será avisado. Pois bem, desde que o Enem foi reformulado, há alguns assuntos que sempre aparecem nas provas, e é o caso de conteúdos relacionados ao espaço rural. Quando você estuda sobre esse assunto, é comum que você relembre elementos como o que foi a Revolução Verde, qual o papel dela na modernização agrícola e de que forma isso influenciou nas relações entre campo e cidade, uma vez que agora fala-se muito mais sobre agronegócio do que propriamente apenas sobre agropecuária. Outro tema que é corriqueiro nas provas é o espaço urbano, principalmente ligado à situação do Brasil. É importante que você não se esqueça que a urbanização brasileira é relativamente recente e que ela aconteceu de maneira rápida e desordenada. Como consequência, acabaram surgindo uma série de problemas no espaço urbano, como a macrocefalia urbana, a favelização, o déficit habitacional e, é claro, a segregação socioespacial, que pode ser do tipo autossegregação ou segregação induzida. Esses são alguns dos assuntos que costumam permear as questões que falam sobre o espaço urbano. Mas, para além disso, lembre-se também de compreender que, a depender da cidade em questão, existe um nível maior ou menor de influência sobre outras localidades. Ou seja, existe uma hierarquia entre as cidades, assim como também existem diferentes tipos de aglomerados urbanos, como é o caso das metrópoles, das megalópolis, das megacidades e das cidades globais. Eu, se fosse você, também revisaria conteúdos sobre indústria e industrialização, tanto no mundo quanto no Brasil. Não se esqueça que até hoje já tivemos 3 revoluções industriais e que estamos em meio à 4ª revolução. E que, à medida que cada uma dessas revoluções foi acontecendo, houve também uma série de transformações no espaço geográfico. Isso é, os locais onde as fábricas se instalam hoje não são exatamente os mesmos do passado, assim como a forma de produzir mercadorias hoje é diferente da que tínhamos, por exemplo, no começo do século XX. Por isso, tente relembrar assuntos como o Fordismo, o Toyotismo, bem como a diferença entre os principais tipos de indústria, como a indústria de bens de produção, a de bens de capital e a de bens de consumo, que podem ser duráveis ou não duráveis. Um outro tema que merece a sua atenção é a globalização e a lógica da nova ordem mundial. Quando a gente fala sobre isso, a gente quer que você entenda que o mundo hoje é muito mais conectado do que era no passado, o que significa dizer que a velocidade dos fluxos de informação, de pessoas, de capitais e de mercadoria é muito maior do que tínhamos há 40, 50 ou 60 anos atrás. E isso, óbvio, é uma consequência direta da evolução tecnológica e das próprias revoluções industriais, que fizeram com que o transporte e as telecomunicações progredissem muito. Acontece que, ao mesmo tempo em que há uma integração entre os lugares, existe também uma fragmentação. E é disso que se trata o processo de globalização. Um processo que é heterogêneo, um processo em que, ao mesmo tempo, se integra e se exclui, ao mesmo tempo que se une, se fragmenta. Essas contradições costumam aparecer com muita frequência nas questões, e a interpretação delas é muito importante. Um exemplo disso é que você perceba que, ao mesmo tempo em que há cada vez mais circulação de mercadorias, existem países que tentam erguer barreiras de proteção, aplicando políticas protecionistas a determinadas mercadorias, além de criarem muros para impedir a entrada de muitos imigrantes ao seu território nacional. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, existe o tema meio ambiente. Se você não sabe, esse é o assunto que mais foi cobrado em questões de geografia nos últimos 5 anos, e a tendência é que continue assim. Por isso, revise temas como ilhas de calor, inversão térmica, efeito estufa, El Niño, Laninha, sem esquecer, é óbvio, do aquecimento global e das mudanças climáticas em curso. Muitas vezes, as questões que falam sobre meio ambiente
pedem que o aluno consiga interpretar adequadamente quais dos fenômenos são de caráter natural e quais são aqueles em que há uma forte interferência do homem, ou seja, uma ação antrópica. Vale a pena que você revise também quais foram alguns dos principais acordos que aconteceram nos últimos anos no que diz respeito às tentativas de preservar o meio ambiente, como é o caso do Protocolo de Quioto e do Acordo de Paris. E se você quiser saber um pouco mais sobre esses assuntos de maneira aprofundada, eu recomendo que você clique aqui nesse vídeo, em que eu faço uma descrição com muito mais informações sobre esses 5 temas importantes. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, reforço mais uma vez, deixe o seu like. Um abraço e até mais.